No dia 3 de janeiro de 2026, uma única mensagem sinalizou uma mudança dramática na geopolítica da América Latina. O mundo acordou com uma notícia que redefiniria o poder na região. 47 segundos. Foi esse o tempo que as forças especiais dos Estados Unidos levaram, segundo os relatos, para invadir a residência presidencial da Venezuela e capturar seu líder. Uma ação rápida, precisa, quase cirúrgica. E o anúncio não demorou a chegar. Foi rápido e direto, confirmando que a operação militar tinha sido meticulosamente planejada e, do ponto de vista deles, um sucesso absoluto. Ok, para a gente entender essa história toda, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente olha para a operação em si. Depois, vamos voltar um pouco no tempo para entender como a Venezuela chegou a esse ponto. Aí, vamos analisar as motivações e, por fim, explorar as implicações globais disso tudo. A operação foi, na prática, um ataque coordenado que, em poucas horas, neutralizou locais militares e estratégicos por todo o país. Uma ação de impacto fulminante. E os detalhes da operação são realmente impressionantes. A execução foi da Força Delta Americana, uma tropa de elite. Foram 7 alvos simultâneos, incluindo bases militares e a própria residência presidencial. Maduro e a esposa foram capturados e levados para o navio USS Iwo Jima. Tudo isso em apenas 3 horas. E o mais notável, 0 baixas americanas relatadas. Isso mostra uma capacidade militar e de planejamento fora do comum. Mas para a gente entender o porquê da intervenção, primeiro a gente precisa entender o como. Como uma nação com tanta riqueza natural acabou mergulhada numa crise tão profunda. É uma história de extremos, de muita riqueza e de um colapso catastrófico. Essa linha do tempo mostra uma virada de sorte impressionante. A história começa em 1922, com a descoberta de petróleo, que trouxe muita prosperidade. Entre os anos 50 e 70, a Venezuela era simplesmente a nação mais rica da América Latina. Aí, em 1998, Hugo Chávez é eleito e começa a nacionalizar indústrias importantes, principalmente a do petróleo. Em 2013, Maduro assume. E logo em 2014, o preço do petróleo no mundo despenca, e a economia, que era totalmente dependente disso, entra em colapso. Daí para frente, o que se viu foi o aprofundamento de uma crise humanitária e política sem fim. E esse gráfico aqui, a imagem perfeita desse colapso econômico. Ele mostra como a má gestão e a falta de investimento simplesmente dizimaram a PDVSA, a estatal de petróleo. A produção, que era o motor do país, foi de 3,5 milhões de barris por dia para apenas 500 mil. A principal fonte de renda da nação secou. E com a principal fonte de receita comprometida, o governo apelou para a impressão de dinheiro. O resultado, um dos piores casos de hiperinflação da história moderna. Um número que a gente nem consegue processar direito. As consequências para o povo venezuelano foram, claro, catastróficas. A crise gerou uma das maiores ondas migratórias da história das Américas, com milhões de pessoas fugindo da fome, da violência e da instabilidade. Com esse cenário todo, a gente chega na pergunta central. Por que os Estados Unidos decidiram intervir exatamente agora? Vamos analisar a questão. Quem defende a operação aponta para estes fatores aqui, enquadrando a ação como uma medida necessária de aplicação da lei contra o que consideravam um regime ilegítimo e criminoso. No entanto, outras análises destacam os imensos ativos econômicos e estratégicos que estavam no centro do conflito. E o maior prêmio de todos é, sem dúvida, o controle ou, no mínimo, a influência sobre quase 1/5 de todo o suprimento de petróleo do mundo. Então, o ponto crucial aqui é que, além do petróleo, a Venezuela é um verdadeiro tesouro de minerais vitais para a tecnologia do século XXI. E esses recursos eram, em grande parte, controlados por rivais geopolíticos como a China. A operação também serve como uma mensagem poderosa, sabe? Com o objetivo de desmantelar uma aliança de adversários dos Estados Unidos que tinham estabelecido uma base estratégica aqui mesmo, no hemisfério ocidental. Com Maduro capturado, o foco agora muda para o futuro, e isso inclui um ângulo digital fascinante e altamente especulativo. Para contornar as sanções internacionais, há relatos de que o regime executou uma forma moderna de alquimia, converter ouro físico em ativos digitais que não podem ser sancionados. E se as estimativas estiverem corretas, isso faria do Estado venezuelano um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo. A quantidade seria muito maior do que a de muitas empresas públicas e até mesmo de outras nações. O destino desse tesouro digital é agora uma questão de bilhões de dólares, com potencial para impactar significativamente todo o mercado de criptomoedas. No final das contas, enquanto a poeira assenta, a questão central permanece. Essa intervenção vai abrir caminho para a recuperação de uma nação ou simplesmente marcar a transferência de seus vastos recursos para novas mãos?